Bom, boa tarde. Esse aqui é o SAT, o trabalho de Context Semantic Type Detection in Tables. Ele está estritamente relacionado ao Sherlock, né? Na verdade, a grande diferença dele para o Sherlock, assim, essencialmente, é que o SATO ele vai, de fato, considerar a vizinhança. E a vizinhança é imediata das colunas para poder identificar o tipo. Mas o problema continua sendo o mesmo. O problema continua sendo um problema multiclasse, com 78 classes, desbalanceado, mas a gente vai ver que os resultados do SATO é que ele consegue classificações melhores nas classes que são menos volumosas no dataset. Então, esse é, na verdade, um dos triunfos do SATO. Então, ele atribui isso, a gente vai ver nos gráficos isso. Então, o problema é o mesmo, a gente tem aqui um conjunto de tabelas, cada um com uma coluna, com as colunas de cada uma dessas tabelas. Uma tabela A é uma tabela B, mas reparem que a tabela A e uma tabela B, elas estão em contextos diferentes. Né? A tabela A, ela é uma tabela de um tipo, a tabela B é um tipo de outro tipo. A tabela A está associada a uma pessoa, né? São dados de uma pessoa. A tabela B associados a uma cidade. Então, a tabela A é pessoas influentes da história. E repare que nós temos uma coluna exatamente igual nas duas tabelas, embora sejam informações de pessoas diferentes e de cidades diferentes. A grande questão é associar o label birthplace a essa coluna da tabela A, que tem as mesmas informações, Florença, Warsaw, London, e essa cidade aqui, Braunschweig, que acho que é assim que se fala, e atribuir o label city a essa outra coluna que tem exatamente os mesmos valores. Então, é um problema de atribuição, assim como era o problema do Sherlock, um problema de classificação multiclasse. Então, tá bom. Como é que o SATO, então, ele se estrutura? Né? O SATO, ele se estrutura com dois componentes de modelagem. O primeiro deles é um Topical Reprediction. Né? Então, esse componente, ele estima a intenção da tabela, a gente vai ver o que é isso, de uma tabela, usando modelagem de tópicos e estendendo o Sherlock. Né? Então, ele vai se basear fortemente no Sherlock, vai extrair as features, vai usar o Sherlock de uma forma muito maciça, mas ele vai estender o Sherlock. Né? E aí ele vai estender o Sherlock como? Colocando uma rede adicional. Né? A gente vai ver que a estrutura a estrutura do SATO é muito mais complexa que a do Sherlock. Né? Em compensação, o Sherlock focou muito mais na feature engineering e agora o SATO ele vai focar em como essas colunas se falam. Né? Essencialmente é isso. Existe a segunda componente de modelagem do SATO, que ele chama de Structured Output Prediction, né? Que é o seguinte, ele vai combinar essas predições anteriores do tópico, que é uma parte muito importante do SATO, definir o tópico de uma tabela. Qual o tópico? Qual é a intenção dessa tabela? Porque ele parte do princípio. É um conceito, né, que ele fala no paper de que toda tabela existe uma intenção por trás, né, de uma coluna, de uma tabela. E aquele label, aquela intenção, ele é um preditor do label. Né? Então, é uma ideia que está por trás desse algoritmo do SAP. Né? Então, ele vai fazer isso e vai performar uma predição, uma predição de tipo semântico baseado nisso. Né? Baseado não só na coluna, mas nas colunas adjacentes. Então, essa aqui é a arquitetura high level do SATO, né? São 3 módulos: Feature Extraction, que é o SATO, que é o Sherlock, essa parte aqui de baixo, o Column Wise Model, que é o Topical Array Model, e o Multi-Column Model, que é o Structure Prediction Model. Vamos ver rapidamente cada uma delas. Tá? Primeiro, começando pelos 2 primeiros. O Topical Array Model, ele vai estender, então, o Sherlock, incorporando a vizinhança, né, no modelo, e o Structure Prediction Model, ele vai combinar tudo isso para prover o tipo final, para prever o tipo semântico final daquela coluna. O Feature Extraction, ele é altamente baseado no Sherlock. Não vou dizer que ele é o Sherlock exatamente, porque ele tem algumas coisas adicionais, mas 90, nem para dizer um número, mas assim, altamente baseado no Sherlock. E o chamador de intenção, que é uma coisa muito importante, altamente baseado no LDA, ele vai ser descrito em breve. Tá? Então, um momento. Tá. Então, vamos começar pelo primeiro tópico, que é o Second Column Prediction Model. Ele é o Sherlock. Tá? Um paper de 2019, aí a Beatriz acabou de falar. Da mesma forma, ele vai usar as features do tipo Word, do tipo para, do tipo stat, estatísticas e char. A Beatriz já falou muito bem sobre isso, vou passar um pouquinho mais rápido por aqui. E ele vai colocar uma subnetwork,
uma sub-rede, né, de multicamadas maior até, aplicada a essas features, para comprimir esses vetores em vetores compactos. Tá? Então, ele vai pegar aquelas features que chegaram a centenas de milhares, dezenas de milhares de número, para compactar isso tudo, com exceção do stat, desse grupo de vetores, para poder alimentar o modelo dele com esse grupo de features modificadas. Então, novamente, o output dessas 3 subnetworks, né, vão ser concatenadas de forma muito parecida como foi o Sherlock, para poder alimentar o SATO. Então, falamos sobre estrutura ainda, né? Porque é o que muda muito de um para o outro. Né? Então, nessa primeira rede, você vai ter duas... aqui em itálico estão as camadas, né? Assim, não vou entrar muito sobre isso, mas assim, sobre a estrutura geral. São 2 camadas fully connected, com batch normalization, com camadas de dropout, são aplicadas antes da camada de output, que também tem uma função softmax, que vai gerar os scores, né, que são os confidence values, as probabilidades, dos 78 tipos. Então, falando um pouco sobre a arquitetura do SATO. Tá? Então, vamos lá. Entrando um pouquinho mais no primeiro tópico, que é o Topic Aware Model. Como é que ele funciona? Ele vai criar um vetor representativo do contexto global dessa tabela para computar o Topic Vector, que é um termo muito importante, né? Que é um Topic Vector para uma tabela inteira. Vamos ver o que é isso. Tá? Mas, essencialmente, é isso. Então, o Topic Aware Prediction Model, ele vai alimentar o Topic Vector, tá? Que é uma parte muito importante do modelo, como input para a predição coluna a coluna. Então, para prever coluna a coluna, primeiro ele prevê o Topic Vector. Topic Vector, predição coluna a coluna. Aí sim, a predição coluna a coluna, column-wise, vai estender o modelo anterior, né, com uma subcamada adicional, de forma a colocar um label, no caso ali, naquela coluna. Né? Então, falando um pouco mais, aí a parte muito importante do SATO é o Table Intent. Né? O que é o Table Intent? Aí um pouco da história de como isso foi feito. Né? Ele é baseado na premissa de que cada tabela é criada com uma intenção em mente. E faz sentido, pelo menos para mim. Né? E que o tipo semântico dessas colunas na tabela são expressões da extensão, são expressões da intenção com esse tema. Então, se você tem um intent, uma intenção, e você tem as colunas, essas colunas compõem essa intenção. Um fala com o outro. Né? Isto é, a intenção de uma tabela determina o tipo semântico das colunas da tabela, o que também faz todo sentido. O que, por consequência, gera os valores das colunas, o que também faz todo sentido, atuando como variáveis latentes. E esse termo também é um termo muito importante. Por quê? Porque as variáveis latentes são justamente o que estão entre a estimação do label de cada coluna e o input de dados. Então, o SATO ele vai estimar essa intenção da tabela mapeando os valores num espaço de busca menor. Espaço de busca num subespaço menor. Como? Como cada uma dessas dimensões corresponde a um tópico, descrevendo um dos aspectos dessa possível tabela. Cada uma das dimensões, é o que faz sentido. Você vai para um espaço menor e aí você olha para esse espaço menor e aí você vai descrever, e aí você vai entender o que são esses espaços menores. Esses espaços menores, de fato, determinam um tópico, uma intenção. A estimação final é uma distribuição sobre esses valores, sobre essas dimensões latentes, geradas usando alguns modelos que a gente vai falar logo em seguida, principalmente o LDA. Tá? Então, vamos lá. Vamos gerar, então, ver como esse meio de campo funciona, porque é esse meio de campo que vai justamente criar uma variável latente que dá condições para que a classificação seja melhor. Isso não existe no Sherlock. Tá? O Sherlock é a rede neural direta. O Sherlock é a rede neural, uma rede deep learning, ainda poderia ser mais profunda, mas ela dá esse resultado. Aqui não, aqui a gente tem um meio de campo que é justamente quem faz o Topic Vector pelo LDA. E eu vou falar sobre o que é o LDA. O SATO estima a intenção dessa tabela com esse Topic Vector obtido por um modelo pré-treinado LDA. E combina isso com as informações adjacentes como a rede neural. Então, ele vai colocar tudo na rede neural. Ele pré-treina o modelo LDA, tem o Topic Vector,
tem as colunas e vai colocar tudo como input na rede neural. A gente vai ver que o treinamento disso, o resultado disso é um treinamento muito mais custoso que o Sherlock, né? Ele compara o Sato com o Sherlock e o Sherlock continua tendo bons resultados, o Sato vai ter resultados melhores, mas muito mais custoso, né? Então, o LDA, que significa o Latent Directly Allocation, é um Generative Probabilistic Topic Model, é um modelo, tentando a tradução, é um modelo probabilístico. Por quê? Porque ele vai calcular probabilidades condicionais. Ele vai calcular a probabilidade de uma dada palavra pertencer àquela coluna, ou a probabilidade daquele tópico ser um tópico A, dado que os valores dessa coluna são esses. É exatamente isso que ele vai fazer. Isso, na verdade, vai se desenvolver de outras formas. O Word2Vec funciona dessa forma, probabilidades condicionais. Você vai estimar probabilidades condicionais. E essas probabilidades condicionais, esse conjunto de probabilidades condicionais, que representa os documentos, as misturas entre os tópicos latentes e as distribuições desses tópicos sobre as palavras. Então, antes de você estimar o label da tabela, você estima esse tópico latente. Isso também é algo que é feito lá nas Hidden Markov Models, né, e outras frentes também, lá na probabilidade na estatística, mas você primeiro estima uma variável que tem uma variável entre o que você quer estimar e o que você tem, para que você possa daí estimar esse tópico. Então, o Sato vai usar esse LDA móvel para estimar a intenção da tabela como um tópico vetor, tratando cada tabela, como um documento. E aí, na verdade, você pode até estar pensando, né, em algum momento ele vai calcular com o BERT, ele calcula, na verdade, o Sato, ele compara o Sato com o BERT, o Sato com o BERT com o Sherlock. E o BERT vai muito bem, na verdade. O BERT, inclusive, bate o Sherlock, se eu não me engano, agora ainda não me lembro, que é um paper relativamente longo e poderia ter sido escrito até em mais páginas, tá? Então, ele vai tratar essa tabela como um documento. Também faz sentido, né? Uma tabela, um documento de palavras. E aí a Beatriz falou, né, que o Sherlock vai abordar isso de uma forma muito, muito construtiva. Ele vai trabalhar nas features direto. Então, o estimador da intenção da tabela é implementado como modelo pré-treinado LDA. Ele vai pré-treinar esse modelo, né, lógico, que ele vai pegar os valores das tabelas como input e vai colocar como output um vetor de tamanho fixo, chamado Table Topic Vector, em cima das dimensões do tópico. Muito parecido com o Word2Vec. Tá? Muito parecido com o Word2Vec, né? Qualquer semelhança, bom, essas são semelhanças, né, entre o Word2Vec e esse modelo pré-treinado LDA. Para o Sato, esse modelo LDA é pré-treinado com 400, uma dimensão 400, né, em tabelas públicas, que tiveram, evidentemente, os seus headers e os seus captions removed, né? Ele é um modelo não supervisionado, tá? O LDA. Estamos vendo a parte 1, agora a parte 2. A parte 2, saímos qual o nome? Do Topic Aware Model, desculpa, e vamos para o Structure Prediction Model. Agora que ele vai pegar o output dessa primeira parte para poder seguir. Então, essa parte 2, do Structure Prediction Model, até agora, o que nós temos? O Sato vai capturar o contexto global de uma coluna pelo Topic Vector, entendido, para a tabela toda, e vai passar isso para os modelos de single column como um input. Perfeito. Mas para adicionar o contexto local, que é justamente o que diferencia eles dos antecessores e também do Sherlock, ele vai aplicar esse Structure Prediction Model, né? Então, o Sato ele vai modelar a relação entre as colunas, né, através de dependências para a par no modelo gráfico, e vai performar essa predição usando usando uma rede neural, né? Ele vai fazer isso, tá? Usando uma rede neural profunda. Então, o Sato vai usar esse Linear Chain CRF para modelar essas dependências para a par, né, dadas os valores de cada coluna. O que é esse CRF? Né? O Conditional Random Field é um modelo gráfico probabilístico discriminativo indireto. Eu estou tentando traduzir a palavra em inglês, mas acredito que seja isso, que é um
uma técnica popular para Structured Learning, para aprendizado, né? Ele é similar aos MRF, que são Markov Random Fields, e você inferir exatamente o CRF é intratável, mas você pode usar algumas estruturas, que é o que ele usa, né? Justamente ele vem com essa solução, que são as cadeias lineares de CRF, que te dão, de fato, uma inferência, uma solução fechada. Tá? Então, o Sato vai usar essa linear chain CRF para explicitamente fazer um encoding entre a relação, enquanto considera a vizinhança. É isso que ele vai fazer. Tá? O output dessa column-wise prediction model, ou seja, dessa predição coluna a coluna, e as combinações dos tipos semânticos estão nesse... Eles são encodados também na mesma tabela como parâmetros do CRF, ou seja, o CRF recebe a informação da parte 1 do Sato. Então, por isso que é um modelo com duas partes. Primeira parte, contexto global, essencialmente. Segunda parte, contexto local. Né? No modelo CRF, cada variável TI representa o tipo da coluna com o valor correspondente CI, como foi observado. Então, só questão de nomenclatura, né? Tipo e column value. Poderia ser VI também, mas ele representa por TI. Né? TI e CI. E aí, no modelo CRF, pelo fato de haver adjacência, e essa adjacência é somente adjacência literal, né? Uma coluna à esquerda e da direita, aí você coloca uma conexão entre essas colunas. Então, dada uma sequência de colunas C numa tabela, o objetivo é achar a melhor sequência de tipos semânticos T que vai dar a maior probabilidade condicional. Ou seja, é um modelo de otimização, a gente vai ver logo em seguida que ele vai utilizar um somatório de probabilidades condicionais. A probabilidade de ser um tipo semântico T dado a coluna C. Tá? Inclusive, está em vermelho justamente porque a função objetiva vai ser algo muito parecido com isso. Tá? Então, o modelo... tá. Aqui um pouquinho mais, tá? Assim, na minha opinião, o Sato é um modelo complexo, tá? Aqui está até demorando até um pouco a apresentação, mas é um modelo complexo, estou tentando simplificar ao máximo, mas ele leva tempo. Né? Na minha opinião, o Sherlock ele é mais conciso. O Sato ele vai pegando muitas coisas e vai colocando, tudo faz sentido na minha opinião, os resultados são melhores, demora mais tempo, mas também demora mais tempo para falar sobre o modelo. Então, demora um pouco mais tempo para falar sobre o modelo. Então, tá bom. A probabilidade condicional ela pode ser escrita como um produto normalizado de funções reais. Faz sentido. Né? Por quê? Porque, bom, estamos falando de probabilidades. Né? Dependendo da forma como olho para as probabilidades, elas podem ser um somatório ou um produtório, se são independentes ou não. Vamos ver logo isso. E ele vai usar essas funções potenciais. Então, tem dois tipos de função. Todas elas são probabilidades, likelihood, né? Chance. Então, você tem as funções unárias, funções potenciais unárias, elas capturam a probabilidade, o likelihood, de um dado tipo TI baseado no conteúdo dessa coluna CI. É uma definição. Tá? Existe também um outro tipo de função, que é a pairwise, que é par a par, que vai representar justamente o grau de ajuste de um tipo com o outro. Vamos explicar isso um pouquinho mais à frente na forma como isso é calculado, tá? Porque assim fica um pouco cru. Tá? O Sato vai usar justamente o CRF, onde a probabilidade condicional é definida por estas funções entre colunas adjacentes. Tá? Então vamos lá. O que o Sato vai fazer? O Sato vai, a grosso modo, otimizar essa função PT de C aí para todo mundo. Por quê? Porque o que o Sato quer? O Sato quer maximizar as probabilidades. Então ele vai tratar essas funções unárias, as funções unárias e as pairwise. Ele quer que a chance de um tipo TI baseado no conteúdo dessa coluna seja o maior. Então, ele vai maximizar essa função para os tipos unários. O somatório de todos os tipos com relação a todas as colunas. O somatório de IAM. Em compensação, ele também quer
Não somente isso, mas ele quer maximizar a relação par a par, a estrutura, daí que vem a questão local. Por isso que ele vai maximizar também, vai fazer um somatório em suma de todos os pares, 2 a 2, PNTJ. E esse ZC aqui, ele é um normalizador. Então, estou mostrando aqui o que ele vai fazer. Essa função é uma função montada de uma forma tal que ele vai tirar o log dessa função e vai ter um negócio que não tem esse expa aí e muito menos esse ZC, de logo em seguida. Então, essas funções unárias, elas vão modelar a probabilidade de um tipo semântico, dado o contexto, né, as funções unárias principalmente, né? Aí mais uma explicação sobre o que é a função unária, vou passar um pouquinho. O Sato vai obter essas funções unárias dos tipos semânticos para uma dada coluna do output do modelo anterior. Tudo vem do modelo anterior. Se não tem um modelo anterior, que é a parte global, você não consegue fazer a parte local também, porque você tem informações do modelo o resultado final vai depender tanto do global quanto do local, né? Então, agora as funções unárias fazem isso. Então, um pouco do contexto das funções unárias. Agora, um pouco do contexto das funções pairwise. O que a função pairwise faz? Elas vão capturar a relação entre os tipos semânticos de duas colunas da mesma tabela. Ou seja, essas funções pairwise, par a par, elas vão avaliar justamente o contexto, a vizinhança. Qual a probabilidade da coluna cidade, city, estar ao lado da coluna idade? Talvez menor do que a probabilidade da coluna cidade estar ao lado da coluna estado. Então, ele vai justamente maximizar as chances de localidade, do contexto local das tabelas. Essas relações podem ser parametrizadas, aqui um pouco de notação, tá? Vou passar um pouquinho disso aqui, tá? E aí, lógico que esse grau de coupling, esse grau de ajustamento entre colunas de 2 a 2 pode ser aproximado por uma frequência de concorrência, que é o que ele vai fazer. Por quê? Porque o que ele tem, na verdade, não é uma distribuição de probabilidade. Ele tem, na verdade, dados onde ele vai buscar aproximar isso, né? É o que a gente faz na prática. Às vezes a gente não tem distribuição de probabilidades, mas a gente tem as ocorrências, as co-ocorrências e vai maximizar isso, né? De acordo com a nossa função de otimização, que a gente vai ver logo em seguida, que é muito parecida com a função que eu botei no slide anterior. Então, é esperado que esses pesos par a par de dois tipos semânticos seja proporcional a essa co-ocorrência de colunas adjacentes, com certeza, né? A amostra sendo representativa da população. Você não tem distribuição de probabilidade, mas você espera que cidade esteja muito mais junto de estado, e aí ele vai fazer alguns estudos sobre isso, vai mostrar que realmente tem pares de colunas que aparecem muito mais vezes do que outros pares, que é um negócio que faz sentido, né? E aí ele está falando aqui que o CRF móvel ele vai treinar tudo, né? E que esses pesos também são treináveis, e ele vai fazer um update para o gradiente descendente. Tá, qual é a função objetivo? A função objetivo é uma função muito parecida com o que eu mostrei nos dados anteriores, ele é o log daquela função. Essa função log de ser aqui. Simplesmente tirou o log de uma exponencial, ficou somente com somatórios, e o log de ZDC, que é esse fator normalizador, ele vai otimizar isso aí. Tá? E aí a gente viu a intuição por trás dessas funções unárias e das funções pairwise. As funções unárias, contexto global, as funções pairwise, contexto local. Eu desejo que as duas sejam as maiores possíveis, né? Aí, um pouco do treinamento, né? Para calcular o Z, ele vai usar o forward backward, o algoritmo forward backward. Depois do treinamento, o Sato vai performar uma predição holística. Enfim, ele vai fazer os cálculos, né? Normalmente, vai fazer os cálculos, vai fazer uma inferência de tipo, Enfim, isso aqui é algo que vai um pouquinho além do que eu gostaria de trazer até na apresentação. Eu deveria ter tirado esse slide, acabei não tirando, mas agora já passou, né? Armandinho. Tá, ok. Então, ainda falando sobre o Structure Prediction Model, para cada coluna, o Sato vai plugar uma predição do score column-wise, ou seja, coluna a coluna, para cada tipo, como uma função unária do nó correspondente do CRF Model, que é o que está aqui. Ele vai fazer uma predição column-wise, né? Column-wise, aqui é a coluna, depois daqui do vetor latente, aqui do LDA,
e vai para essa função unária para alimentar o CRF. Para alimentar o CRF, é isso que ele vai fazer. Aí o Sato vai aprender esse potencial 2 a 2 através de backpropagation, né? Enfim, utilizando o treinamento normal de maximizar essa probabilidade PT dado C com o gradiente estocástico descendente, que é o que costuma ser o algoritmo de aprendizado padrão hoje em dia, né? Embora as predições do Topic Aware, que é a primeira parte, né, eles foram escolhidas para a implementação presente, a arquitetura do Sato, o Sato, na verdade, você pode mexer aonde você quiser, que aparentemente eu não cheguei a ver no código, não entrei no código dele, não abri o código, mas ele falou assim, olha, o que você quiser mexer aqui, ele é modular. Você pode botar outras funções unárias potenciais, outras funções pairwise, você pode mexer, você pode tirar o Sherlock, colocar um outro extrator de features, você pode fazer muitas coisas. Eu ainda não vi, né, tudo, mas ele permite isso, ele fala isso em vários momentos do paper. Olha, o que você quiser mudar aqui, a gente usa isso, a gente usa aquilo, mas o que você quiser mudar, como extrator, como uma rede neural, você quer mudar, enfim, ele deixa isso bastante modular e livre, é a impressão que eu tenho no paper. Quem é que ele vai usar como o feature extractor? Novamente, está aqui o Sherlock, não vou falar sobre ele, está aqui o overview dele, está aqui a arquitetura da rede, sim, que a Beatriz já falou, e aqui os parâmetros, não vou falar sobre isso, a Beatriz já falou isso muito bem. Então, como é que ele vai fazer a feature extraction? Ele vai fazer com o Sherlock, não vou falar, a Beatriz já falou muito sobre isso, não vou falar muito sobre isso, porque ele usa o Sherlock muito, tá? Mais importante, né? Diferentemente do Sherlock, tá? Ele faz a feature extraction, mas o Sherlock não faz isso. Para generar os table topics, né, o modelo LDA é treinado para capturar aquilo tudo e para estabelecer as dimensões latentes, né, que são as variáveis latentes. Os valores numéricos são convertidos em strings, né, e aí todos os valores da tabela são concatenados para formar um documento para cada tabela. Então, novamente, essa noção de documento, por isso que eu estou aqui colocando em vermelho, porque alguém lá do NLP poderia falar assim, mas isso aí está muito parecido com alguma arquitetura de lá. E realmente, tem muita semelhança. Ele enxerga os valores da tabela como um documento. E aí a gente vai fazendo o link também com os 4 tipos de variáveis que o Sherlock usa. Né? Ele vai usar o Bag of Words, ele vai usar o Word2Vec. Então, assim, são similaridades que temos que falar, não dá para escapar, né? E aí, usando essa biblioteca aqui, o Gensim, ele vai treinar o LDA com 400 tópicos e com um dataset de 10 mil tabelas. Ele treinou também, fez um treino bem interessante, né? bem robusto. Aí. Com o LDA pré-treinado, esses topic vectors que estão lá são extraídos das tabelas, usando valores de toda a tabela como input. Né? Toda tabela tem um único topic vector, que é dividido entre as colunas. Isso é importante, ou seja, uma tabela tem uma intenção, e os labels das colunas estão associados a essa intenção, mas essa intenção ela é compartilhada por todas as colunas. Um pouquinho aqui do evaluation, tá? Já estou terminando já, não falta muito, falta pouco. Um pouquinho da evaluação do dataset, ele vai comparar com dois métodos. Então, o Sato vai ser comparado com 2 variantes do próprio Sato e com o Sherlock. Tá? O Sherlock é chamado de Bayes Method. Você está me ouvindo ou não? Alô? Sim, sim. Tá. Então, source é Web Tables, é um corpus do GNet, mesmo do Sherlock, né? São 78 tipos semânticos. Enfim, muito do Sherlock aqui também, né? nos experimentos do Sato, né? Então, os tipos, novamente, ele vai ensinar os tipos baseado no T2 e DV2 Gold Standard, que descreve aqueles 276 propriedades, enfim, vou passar um pouquinho disso aqui, porque acabou ficando um treinamento também muito parecido, né, com o Sherlock, e são 80 mil tabelas, ao invés de colunas, de um subset das web tables, do corpus da web tables.
Existem dois datasets, na verdade, né? Um que ele chama de datasets, D, e outro D alguma coisa, agora me esqueci. Tá? É um Dzinho menor, com 33 mil tabelas, que é um pouquinho menor. Tá? Ele vai treinar isso aí. Vai treinar o SATO, vai fazer um cross-validation com essa razão 80-20 de treino e teste. Tá? Os resultados estão aqui. Não estamos nos resultados ainda. Estamos mostrando aqui como isso aqui é extremamente desbalanceado. Né? Você tem, por exemplo, a coluna nome, ela tem um número de samples aí de mais de 15 mil, enquanto a coluna organization tem um número de samples aí inferior a, sei lá, com certeza inferior a 1000, com certeza inferior a 250. Então, é um dataset extremamente desbalanceado. São 78 tipos semânticos desbalanceados. Né? Um problema multiclasse desbalanceado. O SATO vai justamente melhorar a acurácia para os tipos menos comuns. A gente vai ver isso no gráfico em seguida. Né? Então, por exemplo, lá para a direita, né? Quanto mais para a direita, ele vai melhorar essas predições, e daí o mérito dele. Vai demorar mais tempo, mas é o mérito dele. E é mais complexo também. Tá? Então, aqui só para a gente ver aqui o dataset, como, no caso, um estudo que eles fizeram, né, heurístico aqui, de como como essa questão local é importante. O SATO leva em consideração isso, já o Sherlock não. E os antecessores também não. Então, como é que eles vão... então quer dizer que existe de fato essa co-ocorrência? E aí eles olham para os dados, olham para essa matriz aí, para esse heatmap, e veem que, de fato, existem co-ocorrências muito mais frequentes entre duplas de labels, né? Labels ou semantic types, do que outros. Né? Então, nome, idade e peso, código e descrição, status e descrição, que mais? Estado e cidade, são as concorrências que a gente espera. Essa matriz é simétrica, ela não precisava nem ter sido representada dessa forma, mas a gente consegue ver aqui que existem, de fato, concorrências que são muito mais comuns do que outras. E aí, justamente essa questão da localidade ganha força no SATO. Né? Então, os resultados. Aí a gente tem... Quem é o base? É o Sherlock. Tá? Onde está escrito base aqui é o Sherlock. O SATO, de maneira geral, ele vai melhor. Né? Todos os SATOs, né? Tem o SATO puro, o SATO no struct, o SATO no topic, vamos falar já a diferença entre eles. A métrica é a mesma que o Sherlock, falado pela Beatriz, né? O F1, então quanto maior, melhor. O SATO aí vence o Sherlock, foram feitos alguns experimentos, esse mais ou menos 0.003 aqui, intervalo de confiança, então eles fizeram alguns experimentos, agora eu não me lembro quantos, mas já vou me lembrar, tá? Então, o SATO, ele, de fato, performou aí bem melhor. É o data de colunas e também no 7 com 80 mil colunas. Existe uma diferença de maneira geral maior, independentemente de qual seja melhor. Né? Ok. Eles já lembrei, né? São 5, né? Porque eles fez o 5-fold cross-validation. Mostra aqui o intervalo de confiança, então dentro desse intervalo de confiança você teve aí o SATO performando melhor que o Sherlock, ou a base, né? Em todos esses 5 experimentos. Tá? E aí, só a título de informação, o teste estatístico, na verdade o intervalo de confiança é construído de acordo com o teste estatístico do t-teste, né, com a correção de Bonferroni para múltiplas comparações. Tá? Aqui, uma das glórias, aí, na minha opinião, do SATO, que é justamente essa parte aqui. Né? Você tem aqui essas barras azuis, é onde o SATO, de fato, mostra que para os tipos menos comuns, menos frequentes na tabela, ele consegue manter um F-score alto, ou não tão baixo quanto o SATO no topic. Tá? O que é o SATO no topic? Né? O SATO no topic é o SATO sem o módulo topic aware, sem a primeira parte. Então, o SATO é um conjunto de 2 partes. Ele tira a primeira parte e chama de SATO no topic. O que é o SATO no struct? É o base with topic, é o Sherlock com topic. Então, ele vai mexer nisso aí. Né? O Sherlock com topic,
o Sato sem a primeira parte, a base é só o Sherlock, e ele vai fazer essas comparações. Por quê? Porque ele é modular, ele faz as comparações que ele quiser. Tá? Então, o grosso aqui, mais importante dessa tabela, não é a parte esquerda, mas a parte direita, que mostra que as barras azuis continuam mais altas que as barras laranjas, que são justamente o Sherlock e o Sato no Topic, nos tipos menos representados nas tabelas. E é justamente o que ele diz no paper. Olha, realmente o Sato completo, né? Sato, nem Sato no Topic, não Sato no Struct, ele de fato mostra aí que ele consegue manter um F1 alto ou não tão baixo quanto os benchmarks, quanto o Sherlock e os Satos, né? Os outros Satos, que é o Sato no Topic e o Sato no Struct. Aqui uma tabela semelhante também, mais resultados, né? Onde ele vai mostrar isso. Evidentemente aqui que para comando, aqui nessa tabela de baixo, os dois estão muito parelhos, né? Não mostraram todos os 78. Aqui não há 78 tipos, tá? Não há 78 tipos semânticos, mas, de maneira geral, o Sato ele vence tanto os diferenciais do Sato quanto a base. Tá, então aqui, simplesmente, nosso tempo já está chegando ao final, para mostrar que, de fato, a base, que é o Sherlock, ele toma menos tempo de treinamento do que o Sato, veja aqui, ele toma menos tempo, o tempo de predição também é menor. A qualidade da predição dele também é um pouco menor. Tá? Aqui ele faz isso para 5 trials, né? Ele faz 5 rodadas dos experimentos para calcular esse tempo de treinamento, o tempo de predição, e mostra um intervalo de confiança aí de 95%. Então, o Sato, além disso, além de ser um pouco mais demorado, ele também tem um desvio padrão maior. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, né? Ok. Aqui uma rápida visualização dizendo o seguinte, olha, aqui ele fez uma redução de dimensionalidade, não vou falar muito sobre isso, mas fez uma redução de dimensionalidade, mostrando que o Sherlock, mostrando que no lado esquerdo, o A, que é justamente o Sato, no Struct, você tem grupos mais bem definidos de labels. Né? Eles são mais separáveis. E no B, que é o Sherlock, você tem grupos menos definidos de labels, ou seja, eles são menos separáveis. Essas regiões em cinza foram desenhadas à mão, ele fala isso, tá? E as cores são justamente os tipos semânticos. Mas isso aí foi um experimento lá no final do paper, vale muito colocar isso, eu acredito. Mas, evidentemente, teria que ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso, até porque, dependendo de como você vai rodar esse algoritmo de redução de dimensionalidade, pode dar resultados diferentes, e na hora de avaliar também, mas assim, visualmente, de fato, você tem o Sato mostrando aí mais separabilidade dos tipos semânticos, porque ele rodou o algoritmo de redução de dimensionalidade é o TSNE, o TSNE, eu acho. Se fala assim dessa forma. E, de fato, ele é mais separável do que o Sherlock. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Se tiver alguma pergunta, professor, bem na hora, né, professor, que você terminar